Estudo 25. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28. O objetivo desse estudo é esclarecer a respeito do erro em que se incorre aqueles que procuram abreviar a vida de alguém, mesmo que a pretexto de impedir o sofrimento, enfatizando a finalidade útil do sofrimento prolongado. Vamos ao Evangelho. Item 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabes que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? São Luís responde: quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí ao retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar, com razão, como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quando esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão por um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Vamos refletir. A duração de nossa vida é determinada por Deus, a quem, e somente a Ele, compete tirá-la. A vida nos foi outorgada por Deus. Abreviá-la por nossa iniciativa é interferir nos desígnios da providência e angariar provas para o futuro. Perguntam algumas pessoas. A eutanásia consiste em abreviar sem dor ou sofrimento a vida de um enfermo incurável. Então não seria essa prática um bem, uma vez que a intenção é impedir que o doente sofra? Não, porque não nos compete tirar a vida de quem quer que seja. Segundo, porque desconhecemos e não podemos prejulgar os desígnios de Deus. Terceiro, porque a morte física não determina o fim do sofrimento. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Isso quem disse foi Emmanuel no livro O Consolador. Não devemos abreviar a vida dos portadores de doenças que, segundo a ciência, não têm cura, porque em se tratando de moléstia, nunca podemos afirmá-la incurável, porquanto a todo instante novas descobertas científicas surgem, consoante a permissão do Pai. Assim sendo, como podemos ter certeza que algo incurável hoje não possa ser curável amanhã? A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Pergunta: o sofrimento prolongado traz algum benefício para o espírito? Sim, traz. Nada ocorre sem a permissão de Deus e sem que tenha uma finalidade útil. O sofrimento constitui corretivo indispensável para o espírito que errou.
e se prolonga de acordo com a necessidade deste. Impedir-lhe que sofra é tirar-lhe a oportunidade de se regenerar perante o Pai. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Que finalidade teria então uma vida vegetativa? Enquanto existe a vida física, o espírito está ligado ao corpo. E estando o espírito sempre ativo, o corpo moribundo pode propiciar-lhe reflexões de valor inestimável que o auxiliarão na retomada do caminho do bem, se porventura dele se afastou. Os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. É válido, portanto, sempre prolongar a vida de um doente desenganado. É este um dever da mais legítima caridade. É permitir que a aprovação para o espírito se cumpra até o momento designado por Deus. Existe a possibilidade de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Muitas vezes, os que desejam abreviar o sofrimento do próximo através da morte, aparentemente agem com bons propósitos. Não obstante as boas intenções com que possam estar agindo, são materialistas que só enxergam o corpo. Não compreendendo a existência do espírito, acabam incorrendo em grave erro. Isso quando os bons propósitos não são apenas aparentes, tornando o erro mais grave ainda. Mas, se partimos da premissa de que a morte é apenas o fim de uma existência, nossa piedade será assassina. Irmão Saulo que disse isso no livro Diálogo dos Vivos. Chegamos então à conclusão de que a vida nos foi outorgada por Deus, a quem exclusivamente compete tirá-la quando lhe aprouver. Não nos é lícito abreviar a vida de quem quer que seja, sob qualquer pretexto. Uma reflexão na última fração de segundo da vida que resta ao moribundo pode evitar-lhe séculos de sofrimento após a morte. Deus nos abençoe e que possamos seguir o nosso caminho, praticando a lei de amor e de caridade. Que assim seja.